Você sente essa pressão? Essa sensação de que tem algo faltando, algo que você precisa conquistar, fazer, ser, para finalmente respirar em paz? Eu senti isso por quase toda a minha vida. Uma busca incessante, sem saber direito pelo quê. Um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Às vezes, é um sussurro. Outras, um grito silencioso. Uma voz que diz: não é suficiente. Você não é suficiente. E a gente se joga mais fundo ainda, nessa corrida que parece não ter linha de chegada. Você sabe do que estou falando, não sabe? Eu sou o William, tenho 77 anos. E o que eu vou te contar hoje, bom, é o tipo de coisa que a gente guarda às 7 chaves. Guardei por décadas, mas chega um ponto na vida que o peso do silêncio é maior que o medo de falar. E eu quero falar com você, de homem para homem, sobre o que eu entendi tarde demais. Não sou guru, nem coach, nem tenho diploma para te ensinar nada. Sou só um velho que viveu muito, errou muito, e que só agora, depois de quase 8 décadas, começou a enxergar o que realmente importa. Minha credencial é o tempo. É a vivência. É a cicatriz que cada erro deixou. Acredite, eu já estive exatamente onde você está. Essa inquietação, essa vergonha de não se sentir completo, mesmo tendo tudo. Essa culpa por não conseguir se conectar de verdade com quem você ama. Essa raiva contida, que explode nas horas erradas ou te corrói por dentro. Nós fomos ensinados, de alguma forma, que o valor de um homem está no que ele acumula, no que ele conquista, no que ele controla. Que ser forte é não sentir, não demonstrar, não precisar. E a gente repete isso, sem questionar, até que um dia, a conta chega. E a dor sem nome aparece. Eu lembro do meu pai. Ele tinha um jeito distante. Nunca um abraço demorado, um elogio sincero. A aprovação dele era um prêmio raro, um olhar de canto de olho que valia mais que qualquer medalha. Mas quando a coisa apertava na casa, quando ele brigava com a minha mãe, aí a dinâmica mudava. Ele vinha até mim, um menino de talvez uns 10, 12 anos. Sentava na minha cama, e começava a chorar. Contava os problemas dele, as frustrações com a mãe, com o trabalho. E eu, ali, um garoto, me sentia o pai dele. Eu tinha que ser forte para ele. Tinha que ter as respostas. Naquele quarto escuro, com as palavras pesadas dele caindo sobre mim, eu aprendi que amor era resolver problemas. Que carinho era ser o porto seguro de alguém que deveria ser o meu. Que a minha suficiência vinha da minha capacidade de consertar as coisas para os outros, de suportar o peso dos adultos. Ele me dizia: você é o único em quem eu confio, William. E eu carreguei essa frase como um medalhão, buscando sempre ser o confiável, o forte, o solucionador. Mas nunca o amado, por ser quem eu era, sem fazer nada. Essa busca me levou longe, profissionalmente. Construí uma carreira sólida, uma empresa de renome. Ganhei dinheiro, respeito, um nome. Tinha o carro importado na garagem, a casa na praia, o relógio caro. Aos 50 anos, eu tinha tudo que a sociedade dizia que um homem deveria ter. Mas quando eu sentava na minha poltrona de couro, à noite, depois de mais um dia de sucesso, o vazio era ensurdecedor. Uma caverna escura dentro do peito, que nada preenchia. Nem o dinheiro, nem o aplauso, nem o poder. Era como se eu tivesse escalado a montanha mais alta, só para descobrir que o cume não tinha ar. Eu me perguntava: é só isso? É para isso que eu trabalhei tanto? Sentia uma frustração imensa, uma dor sem nome que me acompanhava. E vergonha. Muita vergonha de sentir aquilo, de não ser grato, de ser tão ingrato, depois de tanto conquistar. Esse mesmo padrão se repetiu nos meus relacionamentos. Eu era o provedor, o homem forte, em casa. Mas a conexão era um deserto. No casamento, eu estava presente fisicamente, mas a minha mente estava sempre projetando o próximo passo, o próximo problema a resolver. Com meus filhos, era a mesma coisa. Eu os amava, claro, mas não sabia como demonstrar. Não sabia como estar ali, apenas estar asterisco. Sem consertar, sem instruir, sem julgar. Só presente. E o resultado? Uma distância que só percebi quando já era tarde demais. Eu era bom em fazer, mas péssimo em sentir. E essa deficiência me custou muito. Custou a intimidade com a minha esposa, que se cansou de tentar atravessar a minha muralha. Custou a proximidade com meus filhos, que cresceram sentindo que o pai era uma figura de autoridade, não de afeto. Tenho amigos da minha idade que ainda estão nessa corrida. O João, por exemplo. Acabou de comprar mais uma fazenda, mas passa os dias falando de dívidas e da próxima aquisição.
O rosto dele é marcado por uma tensão constante, uma insatisfação que ele tenta cobrir com mais coisas. Mas tem o Pedro, também. Um vizinho que sempre teve uma vida mais simples. Nunca foi rico, mas sempre foi tranquilo. Ele passa as manhãs no jardim, conversando com as plantas. À tarde, lê um livro na varanda. Ele tem uma paz no olhar que eu só comecei a entender agora. O Pedro não precisa de mais nada para se sentir completo. Ele já é. Ele não tem a culpa que eu carreguei por anos, de não estar fazendo o suficiente. Ele não tem a vergonha de ser quem é, ele simplesmente existe, em total suficiência. O que eu entendi é que a verdadeira liberdade não é ter o poder de fazer o que quiser. A verdadeira liberdade é não precisar fazer nada para se sentir inteiro. A suficiência não é ter o suficiente de coisas, mas sentir-se suficiente em si mesmo. E presença não é apenas estar no mesmo cômodo. É estar com a alma, com o coração. É olhar nos olhos de alguém e estar ali, de verdade, sem a mente divagando em mil preocupações ou no próximo desafio. É uma entrega completa ao momento. A solução externa nunca funcionou porque o problema nunca foi externo. Aquele vazio que a gente sente, aquela pressão, aquela dor sem nome, não é falta de um carro melhor, de um cargo mais alto ou de mais dinheiro na conta. É falta de você com você mesmo. A gente tem medo de parar. Medo do que vai encontrar se a gente silenciar o barulho lá fora e o barulho aqui dentro. Medo de encarar a vergonha, a culpa, a raiva contida que a gente empurrou para debaixo do tapete por anos, talvez por décadas. O medo é o guardião da nossa prisão. Ele nos diz que se pararmos de correr, de buscar, de fazer, seremos engolidos por esse vazio. Mas a verdade é que o vazio só cresce enquanto a gente foge dele. Ele é um convite para finalmente se encontrar. Então, se você sente essa dor, essa vergonha, esse vazio, eu te dou permissão. Permissão para parar, permissão para sentir, permissão para olhar para dentro, mesmo que doa. É ali que começa a verdadeira construção. Não a de um império, mas a de um homem inteiro. Não precisa ser um despertar tardio como o meu. Você pode começar agora. Olhe para a sua vida, para as suas relações. Onde você está presente? Onde você está fugindo? E o que você pode fazer hoje, agora, para se dar um pouco mais de espaço para ser, e menos para fazer? Se este vídeo tocou você, se você sentiu um reconhecimento em alguma das minhas palavras, eu te peço uma coisa. Não por mim, não pelo canal, mas por alguém que você conhece, alguém que talvez esteja sentindo a mesma coisa e não sabe como nomear. Compartilhe este vídeo. Talvez as minhas palavras, a minha experiência, possam ser a permissão que essa pessoa precisa para parar de correr e começar a se encontrar. Para entender que não está sozinho nesse vazio, e que existe um caminho de volta para casa, dentro de si mesmo.